Fala pessoal, como estão? Todos bem? Iniciando a série do Manolo Plexi. Falei que ele é JCM, mas ele é baseado no Plexi originalmente. E aí ele tem uma parte do circuito que lembra o JCM porque tem a parte de equalização. E eu escolhi a guitarra com os captadores mais fracos da minha coleção para a gente iniciar essa jornada, né? Então como que vai funcionar? O amplificador ele já está com o master no talo. O pré, a gente vai brincar com o estágio de ganho desse pré-amp. E quem está segurando toda a bronca, todo o volume é o Catalyst. Então, se por algum motivo o som explodir, o Catalyst parou de funcionar. Mas isso não vai acontecer, vamos ter fé. Então, essa é a forma, a única forma no momento, no ambiente que eu tenho aqui, de mostrar a vocês o real potencial desse amplificador. Então, está num ajuste bem limpinho para vocês conhecerem. Ó, aqui achei a posição intermediária que estão ligados os dois, que essa chave é só de 3 posições. Agora tem que achar a intermediária aqui também. Para quem não conhece, essa é uma Giannini Stratosonic 79, então ela tem basicamente a minha idade. 99% original, porque eu troquei os parafusos que prendem a ponte no corpo, que eles estavam realmente muito ruins e eram de fenda e eu já não confio. Então eu vou abrir aqui o pré. Estamos na metade do volume, a gente já vai ter um drive legal e o Catalyst está segurando o volume. Esse é o problema da chave de 3 posições.
E a ideia da série é a gente ver o quanto os captadores vão influenciar no som. Se eu ligar uma Les Paul aqui agora, muito provavelmente essa quantidade de ganho já é bem forte, né? A gente está falando de single coils velhos e fracos. Normalmente esse amplificador eu uso em conjunto com uma caixa 1 de 12 e lá tem um Celestion V30 que é um espetáculo. Aqui a gente está usando uma caixa Meteoro com 4 falantes da Meteoro, mas a pressão sonora, os graves, toda a resposta, o conjunto da obra é mais interessante até. Se fossem 4 V30 ficaria surreal. Ganho está em 3 horas. Agora o drive veio. Braço e meio, se eu bater aqui vai sair da configuração, mas vamos tentar. Meio e ponte. Putz! Eu queria que vocês estivessem aqui para ver isso. Vou pôr no talo pré. Então agora seria o maior estágio de ganho possível desse amplificador, porque eu tenho toda a potência, todo o pré distorcido, toda a potência no talo. Então é a distorção mais, né, perfeita que pode ter
se a gente pensar num valvulado. Então vamos lá. Distorcido pra caramba e ainda limpa bem no volume. É só o melhor timbre da vida. É animal, o volume tá bem controlado. Hoje eu tô com meu amigo e cameraman Henrique Martins aqui, e não está com a mãozinha assim, não tá com um sorrisão até a orelha. E é claro, você pode empurrar com o pedal. Eu tô usando
tá ligado na cadeia o Angry Charlie Clone, mas eu não liguei ele em momento algum, ele tá até longe. Eu vou ligar agora só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. O ruído aumenta com certeza, mas então ele dá aquela amalgamada no som, perdão, microfone, e dá aquela aglutinada nas notas, mas podia até estar com metade do ganho do que tá. Eu não mexi, não testei com o pedal, acabei de fazer isso no vídeo. E a ideia é trazer para vocês então as possibilidades sonoras. Para quem ficou curioso, o que está acontecendo aqui? O Catalyst está entrando no loop do ampli, tá? Como se fosse um pedal de delay, um pedal de flanger, de phaser, qualquer pedal no loop, onde você pega a saída do pré, né, do pré, liga no pedal e ele volta antes do power. Então ele está atuando como um master, né, um volume master. Eu tenho um volume master aqui, mas que se eu fecho o volume, eu perco muito do ganho. Eu posso encerrar mostrando isso para vocês, até porque eu já preciso encerrar mesmo por causa do horário. Então, ó, tô voltando o master até um volume que a gente não vai morrer aqui dentro. Tirei. Alto. O Bruce deu um pulo igual um desenho. Desci o master mais ainda. Ó, o master está praticamente no mínimo possível. Vocês me desculpem se o som estourou, eu realmente queria que vocês entendessem a diferença do que está acontecendo aqui. Eu jamais chegarei no nível de ganho que estava com o Catalyst ligado numa sala de 4x4, 16 metros quadrados. É inviável, a sala inteira treme. Eu sei porque tem vídeo meu aqui no YouTube abrindo o volume todo desse amplificador depois que as válvulas foram trocadas. E eu vou dizer que é mais gostoso conseguir tocar com um baita som sem ficar surdo, né? Então aqui é o máximo de ganho que dá para usar sem mexer no pré-amp. Se eu mexer no pré, acabou o ganho. Não é ruim, é bom também. Mas se eu tirar aqui do pré, acabou o drive. Virou limpo praticamente. Então é uma estratégia que você pode testar aí com o seu amplificador também. Se for um combo, tiver loop, você pode experimentar também. Vi muitos vídeos, me informei. Já aproveito para agradecer ao Thiago Nunes, que me deu esse toque. Ele sempre me ensina alguma coisa. Bruce miando, porque ele estava dormindo e assustou quando eu tirei o pedal. Então, experimentem, façam um teste. Não é todo pedal de drive que vai soar bem. Eu liguei o meu Ashland Overdrive e o som ficou simplesmente horrível. Então, é um pedal
de valor elevado que está ali, mas que eu sei que todos os componentes são excelentes. E já estou conversando com o papai do Manolo, meu amigo Alan, para ele desenvolver alguma forma de eu ter um volume aqui, depois do volume, para poder não precisar do pedal e poder usar o loop como loop, né? Um delay, um reverb e afins. Então o vídeo já ficou muito mais longo do que eu imaginava, mas eu me diverti muito mais do que eu imaginava também. Então eu queria agradecer a você que teve paciência de chegar até o final, agradecer ao Henrique que está aqui de câmera boy. E fiquem ligados, agora vão vir os outros vídeos, vou gravar com outros extratos, com captação mais forte, vou gravar com P90, vou gravar com humbucker. A ideia é a gente ter uma série baseada no Manolo, nesse formato half stack, porque não é um formato que eu vou deixar para o dia a dia. Estou fazendo realmente de modo especial essa série para aproveitar enquanto ele está assim. Tá bom? Então, muito obrigado a você que assistiu. Não se esqueçam de curtir o canal, né? Se inscreve, ativa o sino de notificações para ficar sabendo de tudo que acontece aqui na Four Hands Luthieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo.